Glória a Deus. Bênção. Amém? Você consegue perceber a manifestação de Deus? Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Volta todo o seu coração, sua mente, seu corpo para a palavra. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 1. Todos acharam, irmãos? Quem achou e está vivo aí, diga amém. Então, tá bom. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhe foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo será revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero render o meu coração ao Senhor, reconhecer que só o Teu Espírito é capaz de revelar a verdade através da palavra. Pai, que os irmãos recebam nessa noite, Pai, revelação da palavra, para que eles possam viver no seu dia a dia, para que eles possam pensar, para que eles possam agir, para que eles possam falar, para que eles possam sentir, mediante a palavra do Senhor. Pai, que os olhos do nosso coração se abram nessa noite. Senhor, eu ordeno que todo engano, eu ordeno que toda mentira, eu ordeno que toda fortaleza, toda resistência, ó Pai, todo sentimento ou pensamento que vai contra a palavra do Senhor, ó Pai, em nossas vidas, ó, declara agora quebrado, anulado, através do sangue do Senhor. Que a igreja do Senhor que está neste lugar possa beber da Tua palavra nessa noite, possa se alimentar poderosamente dela, que o Teu Espírito venha fluir com toda a liberdade na palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da palavra é eu sou a igreja. Amém? Vamos falar isso? Diga comigo, eu sou a igreja. Vamos lá, mais forte um pouquinho, né? Só tem gente bonito e saudável aqui. Diga, eu sou a igreja. Agora mais forte um pouco, diga, eu sou a igreja. Aí diz para o irmão que está só, você é a igreja. Amém? Eu quero falar para você que você é a igreja. Amém? Você entendeu isso? Por que você é a igreja? Porque você agora começou a frequentar uma religião? Não. Olha só, você é a igreja. Olha aqui, presta atenção. Não caia naquele engano de achar que toda pessoa que está entre a igreja é a igreja. Porque há pessoas que ela está entre a igreja, ela participa de onde a igreja está, né? Participa daquilo que a igreja faz, mas ela ainda não se tornou a igreja. Por quê? Porque você só é igreja quando você se arrepende do seu pecado e você, pela graça e a fé, você, olha só, confessa Jesus publicamente como Senhor e Salvador da sua vida. A partir desse momento, você se torna a igreja. Amém, irmãos? Então, olha só,
Tem pessoas que ela só mudou de religião. Ele era católico, agora é evangélico, mas não tornou a igreja. Ele era espírita, veio para o meio dos evangélicos, mas ele não tornou a igreja. Eu quero falar para você, olha só, que já teve essa experiência, através da fé, de ter uma aliança. Você que se arrependeu do seu pecado. Você que decidiu ter uma mudança de vida através da graça, né, da entrega de Jesus. Olha só, é isso que te deu a eternidade. É isso que vai te dar a eternidade. Não é simplesmente participar de alguma reunião, né, onde a igreja está. Então, eu quero falar para você que você é a igreja. Você que já teve essa experiência, você é a igreja. Mas para você entender o que aconteceu com você, o que a igreja tem, eu quero te mostrar 2 versículos. Um que está em 1 Coríntios 6:17. Vai para o capítulo 6, versículo de número 17. Diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Amém? Aqui está dizendo, olha só, que aquele que se converteu, aquele que se arrependeu do seu pecado, naquele momento, olha só, a palavra está dizendo que você se tornou um só espírito com Deus. Para você, olha aqui, irmãos, para você entender aquilo que aconteceu na sua vida como igreja, você tem que entender que você é um só espírito com Deus. Você entendeu essa parte? A palavra diz que você é um só espírito com Ele. Não tem como mais você se separar de Deus. Não tem como mais Deus se separar de você. Uma vez que você se arrependeu e o Espírito entrou, agora você é um com Ele. Você tem que entender isso aqui para que você venha crescer. Agora, olha só, em 2 Coríntios 5,16. Vai para o próximo livro. Capítulo 5, versículo de número 16. Já que você é um só espírito com Cristo, (5:16) diz: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Outra versão diz: a ninguém mais veja segundo a carne. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Amém? Olha só, o que Paulo ele ensina aqui? Que a partir do momento que você se tornou um só espírito com Cristo, você não vai mais olhar, presta atenção, você não vai mais olhar segundo a carne. Você não vai olhar segundo mais a natureza da humana. Mas você vai, a partir do momento que você tem um só espírito, você é um só espírito com Cristo, a sua visão agora, o seu olhar é um olhar em Cristo. Você está entendendo isso aqui? Presta atenção. Quando Deus, Ele olha para você, o que Deus vê? Quando Ele olha para você, o que Ele vê? Deus está olhando para você agora. O que Ele está vendo? O que Ele está vendo, querido? Ele está vendo, olha aqui. Quando Deus olha para você, Ele está vendo Cristo. Quando Deus, Ele olha para mim, Ele não mais vê o Júnior. Ele vê o quê? Ele vê quem, irmãos? Ele vê Cristo. Por que você vai entrar para a eternidade? Porque no momento que você se arrependeu, Cristo entrou em você.
E Deus, Ele está olhando para você e Ele está vendo Cristo. Olha só, quando o Senhor voltar para separar a humanidade, aqueles que vão para a eternidade, aqueles que vão ser condenados, quem vai entrar para a eternidade? Aqueles que são bonzinhos, que fizeram boas obras? Não necessariamente. É aqueles que quando Deus olhar para ele, ele não vê mais aquela pessoa, mas ele vê o seu Filho, Jesus Cristo nele. Agora presta atenção. O que acontece? Deus, ele olha para você e ele vê Cristo. O que ele espera? Olha só. O que ele está esperando de você? Que a partir do momento que ele olha para você e vê Cristo, quando você olhar para o outro, você olhar para o irmão que é a igreja, o que você tem que ver na vida dele? Você tem que ver os pecados dele. Você tem que ver as falhas dele. Você tem que ver as limitações dele. Você vai olhar para ele e ver aquilo que Deus não vê em você. Você tem que olhar, olha só, a partir de agora, a ninguém mais você vai conhecer segundo a carne. A ninguém mais você vai ver segundo a carne. Você vai olhar para a igreja e você vai ver o quê? Você vai ver Cristo na igreja. Amém, irmãos? Você está entendendo isso aqui? Então, quando eu olho para você, eu tenho que ver Cristo, porque Deus está vendo isso em mim. Isso, olha só, isso, irmãos, presta atenção. Isso muda seu conceito a respeito de igreja. Paulo não ficou, a igreja de Coríntios, ela tinha sérios erros, sérios pecados, muitos pecados sérios. Mas quando Paulo fala a respeito da igreja, ele fala daquilo que ele estava vendo em Cristo, e não os erros naturais daquelas pessoas. Ele estava olhando dessa forma. Agora eu quero, irmãos, presta atenção. Aqui nesse texto diz que a ninguém você vai ver mais segundo a carne. Ninguém. Você não vai ver o outro segundo a carne. E agora eu quero falar com você. Você não vai ver você mais segundo a carne. Você vai ver você em Cristo. Amém, irmãos? Quando você olhar para você, você vai ver quem? Você vai ver Cristo. Quando você olhar para você, você vai ver Cristo. Quando você olhar para as pessoas, você vai ver Cristo. Porque essa é a visão que Deus, Ele desafia você a viver. Essa é a mentalidade que o Senhor quer que você tenha. Por que tem pessoas que ela tem dificuldade de amadurecer espiritualmente? Ela tem dificuldade de crescer. É porque, olha só, ela não conhece quem ela é em Cristo Jesus. Ela vive olhando para ela e fica vendo os seus defeitos, suas falhas, seus pecados. E olha só, aquilo que ela enxerga nela é a sua natureza humana. Ela não tem uma visão ainda, ela não enxerga a visão espiritual que nós somos. Nós somos a igreja, e a igreja é um só espírito com Cristo. A ninguém mais eu vou ver segundo a carne. Eu não vou ver você mais segundo a carne. E também não posso ver a mim mesmo segundo a carne mais. Você está entendendo isso? Quando, olha só, quando você, a Bíblia, presta atenção, a Bíblia, palavra de Deus, ela tem duas finalidades. Uma é fazer Deus conhecido. Que as pessoas conheçam a Deus. Primeira finalidade. A segunda finalidade da palavra, olha só, é que você conheça, presta atenção, é que você conheça quem é você em Cristo Jesus. Porque se você não conhecer quem é você em Cristo, você não avança espiritualmente, você não amadurece, você não cresce. Porque você sempre está vendo as suas falhas, sempre vendo os seus erros. Eu conheço pessoas, olha só, que elas choram durante anos. Eu já acompanhei pessoas há 25 anos, queridos. Só sou novo, mas comecei cedo. Eu conheço pessoas que entram 1 ano, 2 anos, ela chora. Se arrependendo dos seus erros, desejando mudança. Vou dar um exemplo simples. O meu irmão Bruno, durante anos, o Bruno, ele chorou. Quantas vezes?
eu reuni com o Bruno, com a esposa dele, e eles chorando, clamando por mudanças. O Bruno viveu preso naquela área durante muitos anos. Vou falar aqui porque, para não expor, mas ele já falou isso aqui mesmo, o Tadel. Durante anos ele ficou ali naquela área preso. Durante 6 meses eu reuni com o Bruno. Toda sexta-feira, 3 horas da tarde. É o nosso discipulado individual. Reunia com ele e nós íamos conversar. E o Bruno chorava. Praticamente toda semana ele chorava, querendo ser liberto daquela área. Mas presta atenção, enquanto ele não entendeu quem ele era em Cristo Jesus, enquanto ele não olhou para si mesmo e viu Cristo, ele não foi liberto. Quando ele confessava as áreas que ele estava preso, eu não falava assim para ele. Bruno, você tem que esforçar mais, cara. Está faltando esforço, está faltando dedicação sua. Eu não falava isso. Eu virava para ele e falava, Bruno, se Deus está em você, sabe esse pecado aí que você está sendo enganado? Você já foi perdoado por ele. O pecado já foi perdoado lá na cruz. Na cruz Jesus já te libertou sobre isso. E punha as mãos sobre ele e dizia, Bruno, vamos orar junto. E ele declarava a palavra, aquilo que ele era. E quanto mais, semana após semana, isso demorou 6 meses. 6 meses até ele ser liberto. Um dia, ele entendeu quem ele era. Um dia ele enxergou quem ele era. Um dia ele entendeu que ele era liberto através de Cristo. Um dia ele entendeu que o pecado não governava ele mais. Você quer, olha aqui, você quer ter mudança de vida? Presta atenção. A maioria das pessoas, elas ficam remoendo os seus pecados, seus erros. E ela fica ali, remoendo ano após ano. Isso não vai mudar a sua vida. Vai mudar quando você entendeu que você é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Isso, olha aqui, vai mudar quando você entender que você é um só Espírito com Cristo. Que você anda em unidade com Cristo. Tudo que está em Cristo é seu. Tudo que Ele tem é seu. Tudo que Ele é seu. Você tem que compreender isso, você é igreja. O que Paulo fala? Volta lá em 1 Coríntios. Você nunca mais vai ser enganado. Diga para o irmão que está ao seu lado. Você nunca mais. Diga de novo, fala, você nunca mais vai ser enganado. Diga para ele, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Diga para ele, você é a igreja. Diga para ele, você é um só Espírito com Cristo. Diga para ele, você é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Você nunca mais vai ser enganado pelo diabo. Irmãos, olha aqui. Tem gente que fica preocupado com o que o diabo fala. Não interessa o que ele fala. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu tenho. Está entendendo isso aqui? Eu sei quem que eu sou, irmãos. As pessoas podem dizer o que quiserem de mim. Eu sei quem que eu sou em Cristo Jesus. Não é em mim, naturalmente, não. É em Cristo. Eu sei quem eu sou. Durante os primeiros meses da minha conversão, o diabo dizia para mim, você não converteu. Você falou da boca para fora. Muitas vezes eu orei, arrependido. Voltava para o meu quarto, orava, Senhor, me perdoa. Eu estava sendo enganado. Até um dia, na 24 de outubro, de frente com a antiga Discatel, onde vendia disco, vinil. Eu nunca vou esquecer desse momento. Eu passando por lá, e o diabo diz, eu tinha acabado de cometer um pecado. Eu tinha acabado de dar uma encarada numa mulher, eu tinha 12 anos de idade. Mas... E o diabo falou o que para mim? Você não é convertido nada, tá vendo o que você faz? Você faz a mesma coisa que você fazia. Aí irmãos, eu parei. Sabe o que é parar? No meio da 24, lá de frente com a loja. Eu parei. Eu ia orar lá no meio da rua, falando, Deus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Naquele momento o Espírito Santo falou para mim, você não precisa fazer isso mais. Você já fez, você é meu filho, não precisa mais. Naquele momento, irmãos, eu entendi quem que eu era. Eu era filho de Deus.
e os meus pecados já tinha perdoado. O diabo podia falar o que quisesse a partir daquele momento. Irmãos, nunca mais eu caí nesse engano do diabo. Ele nunca mais me enganou. No entanto, que ele parou de falar isso para mim, logo em seguida. Porque ele entendeu que eu não ia cair na jogada dele mais. Eu entendia quem que eu era. Eu era filho de Deus, eu sou filho de Deus. Você não vai ser enganado mais. Quantas pessoas, deixa eu te falar uma coisa para você. Quantas pessoas eu já ouvi falar assim, olha, eu sou vazio espiritual, mas eu estou tão vazio espiritual. Como que você está vazio espiritual? Se em João capítulo 4 diz o seguinte, que aquele que provar das águas do Espírito, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deixa eu te fazer uma pergunta, um rio, ele é vazio, querido? A Bíblia está dizendo que há um rio, o rio de Deus jorra dentro de você. Qual que é a realidade espiritual? Que você está sempre cheio do Espírito de Deus. Não importa o que aconteça, você está cheio do Espírito de Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Ele não sai. Ele não vai tirar uma parte dele porque você cometeu algo. Pelo contrário, a cada dia mais, nós somos mais cheios do Espírito Santo. Porque Deus jorra dentro de nós. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Vivendo uma vida cristã fraca. Porque o diabo está enganando, dizendo que você é vazio. Você nunca vai ser vazio. Você era vazio. Você era vazio. Mas agora, a partir do momento que você recebeu Cristo no seu espírito, através do arrependimento, você nunca mais vai ser vazio. Nunca mais. A Bíblia diz que o amor, olha só, eu li esse texto quando eu converti. O amor de muitos se esfriaria por causa da iniquidade, por causa do pecado. O amor de muitos se esfriaria. Irmãos, o amor de muitos, menos o meu. O amor de muitos, menos o seu. Por quê? Porque os seus pecados já foram perdoados através de Cristo Jesus. Seu amor por Deus nunca vai se esfriar, pelo contrário, vai se multiplicar. Qual que é o nome da irmã? Oi? Rosimeire. Quero declarar isso sobre a sua vida, tá, Rosimeire? O amor de Deus no seu coração vai se multiplicar. Cada dia mais você vai amar mais o Senhor. Cada dia mais você vai conhecer o quanto Deus ama você. Então essa é a realidade, irmãos. É isso que nós somos. É isso que nós temos. O que Paulo diz aqui? Algumas coisas que a igreja tem. Em 1 Coríntios 1, versículo de número 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Vou reler aqui para os irmãos. A igreja de Deus que está no Vera Cruz. A igreja de Deus, bom pastor. Aí ele declara, olha só, uma realidade espiritual. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Diga comigo, a igreja, ela é santa e santificada. Diga para o irmão que está suado, a realidade atual em Cristo Jesus é que você é santo e santificado em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus, amém, irmãos? Nós somos santos e santificados. Prende, irmãos, aqui. O que é santo? Santo é separado. Colossenses 1,13 diz, ouça, só ouça, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O que a palavra do Senhor diz, irmãos? O que a palavra do Senhor diz? Diz que nós fomos transportados. O que é transportado? É tirado de um lugar e colocado em outro. Eu estava nas trevas, eu vivia nas trevas, debaixo do governo do pecado, debaixo do governo de Satanás. Deus me tirou daqui,
Ele me fez santo, Ele me separou, tirou daqui, levou para cá e diz, o seu lugar é aqui, agora em Cristo Jesus. Santo é isso. É alguém que foi transportado. É alguém que foi separado. O que a igreja é? A igreja, ela é separada. Lá em Colossenses diz que em Cristo nós temos a redenção. O que é redenção? Naquela época era o seguinte, um escravo, alguém, ele queria comprar um escravo. Ele ia lá naquele lugar, ele comprava o escravo, pagava o preço por ele, pegava ele e ele tinha a possibilidade, ele fazia o que ele quisesse, porque ele é dono. Ele poderia pegar aquela pessoa e falar, a partir de agora você trabalha para mim. Ou ele poderia virar para aquela pessoa e dizer, a partir de agora você é livre, eu comprei você. Foi isso que Deus fez com você. Você era um escravo do pecado. Mas Ele foi lá, comprou você e disse, Maria José, eu comprei você através do meu sacrifício na cruz. Agora eu vou te dar a liberdade. Você é livre. Qual que é a primeira coisa, irmãos, que nós somos? Nós somos santos. Fomos transportados. Você não anda mais em lugares de escuridão. Você não anda mais nesse lugar, olha só, de trevas. Você anda em lugar de luz. Segunda coisa que ele diz, que nós fomos santificados. O que é santificado? Santificado é os pecados foram perdoados. Qual que é a ideia que as pessoas têm? Olha aqui. Aqui estava, vou só usar o exemplo do porquinho, porque porquinho anda na lama, né? O pecado é a lama. Tem gente que acha que aqui estava nós, os porquinhos do pecado. Aí Deus foi lá, pegou nós, tirou nós das trevas e colocou nós na luz, em Cristo. Só que as pessoas acham que eles ainda continuam porquinho. Deus tirou você de lá e colocou você em Cristo. Mas Ele fez uma coisa. Ele mudou a sua natureza. Ele disse, olha, a natureza sua, Tiago, antes era a natureza do pecado, mas agora é uma natureza santificada. Você sabe, olha só, muitas das vezes nós achamos que a natureza, essa santificação, ela aconteceu naquele momento, mas em algum momento, a partir daquele momento, não há mais uma manifestação de santificação. Deixa eu explicar para você. A santificação que está falando aqui, ela aconteceu no passado, no presente e no futuro. Você já está santificado. Os seus pecados já foram perdoados. Você já recebeu a natureza santa. Está entendendo isso aqui? É por isso que todas as vezes que você peca, eu não fico lá, né, me martirizando. Não, eu sei que eu estou em Cristo. Eu sei que os meus pecados já foram perdoados. Eu chego diante do Senhor e falo, Senhor, o Senhor já me deu uma nova natureza. Esse pecado que eu cometi agora, o Senhor já me perdoou. Então, Senhor, eu estou me arrependendo, estou abandonando. Vou seguir o meu curso de vida espiritual. Por quê? Porque eu tenho uma natureza santificada. Irmãos, olha aqui. Você tem que ouvir isso aqui. Você tem que ouvir mesmo. Abrir os ouvidos espirituais e ouvir isso aqui, ó. Você não é um pecador que está lutando para ser santo. Você pode dizer isso para o irmão que está ao seu lado? Diga para ele, você não é um pecador que está lutando para ser santo. Qual que é a ideia que as pessoas têm? Olha aqui. Eu tenho que me esforçar para viver santidade. Irmãos, olha aqui. Sou homem. Preciso me esforçar para ser homem? Preciso ficar me vigiando para meu andar, meu falar, meu gesto ser de homem? Irmãos, eu sou homem e vou agir como homem. Se eu sou santo, eu vou agir como santo, querido. Quando você entende, olha aqui, quando você entende isso, sua forma de pensar, de agir muda. Olha aqui,
Irmãos, não pecar não é questão de esforço. Não pecar não é questão de esforço. É a questão de entendimento. É você entender que você já é santo e foi santificado. A sua natureza não condiz mais com o pecado, irmãos. Você tem que entender isso. Nós temos que compreender isso essa noite. Irmãos, o pecado não habita em mim mais. Paulo diz, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, irmãos. Eu não estou lutando, irmãos, para mim ser alguém santo, não. Eu já sou santo. Você sabe por que nós pecamos? Porque nós esquecemos da realidade atual e voltamos para a realidade passada. Voltamos para aquilo que nós éramos. Você não tem que voltar para aquilo que você era. Você tem que se voltar todos os dias para aquilo que você é agora. A morte não domina mais você. Porque o que condena alguém à morte é o pecado. E se o pecado não mais te domina, irmãos, porque você tem uma nova natureza, você foi santificado. Quando Pedro, lá naquele momento que Jesus foi lavar os pés dele, ele deu uma doida lá e falou, Senhor, porque Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não tem como eu comigo. Aí ele falou, Senhor, então lava os meus pés, lava a minha cabeça, me dá um banho. O Senhor diz, vocês já estão limpos. Vocês já estão limpos. Você já está limpo, querido. Eu não sei o que aconteceu no seu dia a dia, mas eu quero te dizer uma coisa. Você já está limpo. Você já tem uma natureza limpa. Você, olha só, andar em santidade é só você apropriar. É só você expressar aquilo que você já é. A minha menina de 5 anos, eu cheguei lá em casa agora depois da oração, a mãe dela estava dormindo, e a irmã dela dormindo, ela saiu lá do quarto, irmãos, pegou um batomzão desse tamanho, e ela pegou, aqueles bem vermelhos mesmo, ela deu uma lambrecada na boca, aí ela virou para mim assim e falou, papai, esse aqui é o batom que eu mais gosto. Tem 5 anos, irmãos. Precisa ensinar para ela que ela é mulher? Não precisa. Ela só faz aquilo que ela é. Irmãos, você é santo e você vai fazer só o que você já é. Você vai manifestar a santidade de Cristo Jesus que está dentro de você. Sabe, às vezes você está achando que você está... Irmãos, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus já crucificaram, já morreram para a carne e suas paixões. Você já morreu para a carne, para a natureza humana. Olha só o que Paulo fala no versículo 5. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Olha só, Paulo está dizendo uma outra realidade que você já é em Cristo. Você foi enriquecido em Cristo. Em tudo, fala em todas as áreas. Você já foi enriquecido em todas as áreas. Aonde? Em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz o seguinte. Efésios 1, 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que aqui fala? Que Deus te abençoou. O pessoal que sempre estudou aí, deixa eu te perguntar, esse nos abençoou, está no presente, futuro ou passado? Está no? Diga comigo, está no passado. Aqui está dizendo que você já foi abençoado. Com toda sorte de bênçãos, com todas as bênçãos, você já foi. Quando Cristo entrou em você, Ele levou toda a riqueza dele para dentro de você. Está entendendo isso aqui, irmãos? Mas muitas pessoas estão vivendo a miséria natural. Eu não sou nada, eu não tenho nada. Irmãos, você tem toda a riqueza em Cristo Jesus. Você é uma mulher cheia, olha aqui. Mulheres, você tem que se valorizar em Cristo.
Porque você tem toda a riqueza em Cristo Jesus. Você está entendendo? Você tem toda a riqueza em Cristo Jesus. Ele já te abençoou em todas as áreas. Você acha, olha aqui, irmãos. Você acha por que Davi diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada terei falta? Por que ele fala isso? Porque Davi, ele já sabia, presta atenção, ele já sabia que ele já tinha tudo no pastor dele. Cristo é o seu pastor. Você já tem tudo, irmãos. Falta nada para você. Tudo que você, olha só, pensa que falta, na verdade não falta. Você já tem Cristo em você. Você já tem todas as riquezas em Cristo Jesus. Outra coisa que Paulo, outra realidade que ele fala. Versículo 6. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Olha só. Qual que é o testemunho de Cristo? Atos 1:8 diz que o poder de Deus viria sobre nós quando descesse o Espírito Santo em nós. Recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Qual que é o testemunho que está dentro de você? Que você é a habitação eterna do Espírito de Deus. Você é essa habitação eterna. Irmãos, Davi diz, eu posso subir o mais alto, posso descer o mais profundo, o Espírito Santo está em mim. Isso é a revelação, querido. Isso é o testemunho que está dentro de você. Quando as pessoas olharem para você, elas vão ver Cristo, porque Cristo habita em você. Outra coisa que Paulo diz, no versículo 7, ele diz, de modo que não lhe falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Outra coisa que aconteceu na igreja que é você recebeu todos os dons do Espírito. O que é dom? É uma capacitação sobrenatural, vinda de Deus para a realização de algo. Olha aqui. Se Deus tem propósito para que você faça algo, eu quero te dizer que Deus, Ele já te capacitou como igreja para realizar aquilo. Você está entendendo? Você já recebeu essa capacitação. A dona Rosa já recebeu toda a capacitação do Espírito. Então a dona Rosa não pode dizer o seguinte mais, eu não dou conta de fazer isso. Se Deus colocou ela para fazer, não estou falando que você vai fazer tudo. Mas se Deus colocou você para fazer determinada coisa, Deus já te capacitou para a realização daquilo. É por isso que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava lembrando que Deus já tinha capacitado ele para a realização de todas as coisas que ele queria. Você é capaz, irmãos. Você é capaz. Você já tem os dons, essa capacitação espiritual. Eu lembro que eu fui um menino tímido na infância. Muito tímido. Mas Deus tinha para mim a realização de pregar o Evangelho. O que Deus fez? Deus derramou em mim, no meu espírito, a capacitação para a realização disso. Se alguma coisa acontece, irmão, não é por causa de mim, é por causa dos dons do Espírito que habita em mim e habita em você. É por causa dessa capacitação sobrenatural. Quem pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Você pode, em Cristo Jesus você pode. Em Cristo Jesus você deve fazer. E por último, no versículo 9, outra coisa que aconteceu conosco como igreja. Fiel é Deus, o qual chamou a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você que é a igreja, você tem comunhão com Deus. João 15, Jesus diz, não chamo vocês mais de servo, mas chamo vocês de amigos. E lá ele diz, não foi vocês que me escolheram para ser amigo, foi eu que escolhi vocês. Quero te falar uma coisa, você que é a igreja, você tem comunhão íntima com Deus. Você é amigo de Deus. Deus não está distante. Deus está dentro do seu espírito.
Comunhão. Sabe uma das coisas que as pessoas têm dificuldade de orar? É porque quando ela ora, ela acha que ela está falando com uma pessoa tão distante. E você já, olha aqui, você já viu quando você chega na casa de alguém, para você conversar com alguém, que você não tem aproximação, o papo acaba rápido, a conversa acaba rápido. Depois que você perguntou da mulher, do filho, do trabalho, do passarinho, do cachorro, do papagaio e mais não sei o quê, acabou a conversa. Agora quando você chega, né, mulheres? Você chega naquela casa daquela amiga sua, aí você conversa, aí o marido entra para dentro do carro, aí ele liga o carro, aí está conversando, aí depois de muito tempo lá o cara, né, já está todo, aí você vira para ela e fala o quê? Depois a gente termina a conversa. Não é assim? Por quê? Porque a mulher, olha só, irmãos, isso é comunhão, isso não é nada ruim não, tá? Mas eu quero falar para você, você tem comunhão com Deus. Irmãos, olha aqui. Qual que era a visão que eu tinha de Deus nos primeiros anos da minha conversão? Que Deus estava aqui, Ele era um velho, que estava... Essa era a visão mesmo que eu tinha. Que Deus estava com um pedaço de pau e Ele estava só esperando eu errar para me dar uma paulada. Essa é a visão que eu tinha e talvez é a visão que você tem. Irmãos, eu quero dizer para você, Deus está em você. Presta atenção. Deus está em você, mas Ele não está em você insatisfeito. Pensando assim, não, mas como é que eu estou nessa casa? Eu tinha que arrumar outra casa para mim. Deus não está dentro de você de forma insatisfeita. Ele está dentro de você de forma satisfeita. Ele tem prazer em estar dentro de você. Ele tem prazer em ser o seu amigo. Ele tem prazer em relacionar com você. Você é a igreja. Você é o lugar que Deus escolheu para habitar. É o lugar que Deus escolheu para relacionar. Ele tem prazer em você. Ele tem prazer em todas as pessoas que são a igreja dele. Você é a igreja. Essas paredes aqui não é nada. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Aonde você estiver, você é santo. Aonde você estiver, você é santificado. Aonde você estiver, você é enriquecido. Aonde você estiver, você é capacitado pelos dons. Aonde você estiver, você tem comunhão com o Senhor. Aonde você estiver, independente de onde você esteja, ali o Espírito Santo habita em você. Você é um só com Ele. Olha aqui, irmãos. Nunca mais olhe para o outro, que é a igreja, e veja a carne dele. Nunca mais olhe para você e veja a sua carne. Veja Cristo em você. Veja Cristo em você. Amém?